som. A câmera foi. Gravando. O som já verificou? Tá tudo bem? Tá tudo certinho. Documentário Hospital Misericórdia, Vila Itopava, Sueli Petri, take 1. Gravando. Professora Sueli Petri, fale um pouco sobre o contexto histórico que estavam inseridos os colonos da Vila Itopava ali por 1920. Na década de 20, a região da Vila Itopava estava vivenciando um período pós-Primeira Guerra Mundial. Era uma região onde o domínio da língua germânica, da língua alemã, era muito forte. A vivência das pessoas que ali moravam era toda voltada à agricultura. Não havia indústria ainda, a RACO só vai acontecer em 1926, e tudo estava concentrado praticamente na agricultura, e tinha também a cervejaria Feldman, que era forte, tinha assim um público consumidor da cerveja, da gasosa, das bebidas que eles produziam. E era assim uma região bastante distanciada de Blumenau. E essa região, ela vai começar na área da medicina, a haver uma preocupação maior, justamente na década de 20, quando nós vamos ter personagens que vão se destacar nessa área da saúde, porque tudo que acontecia, fosse um parto, fosse alguém que fosse acometido por uma mordidura de cobra ou de uma doença que necessitasse urgentemente de atendimento médico, não era atendido. Havia as parteiras, que eram chamadas, né, para atender as crianças, as mães, né, que gestavam, mas havia assim, uma distância muito grande em relação à sede da cidade, que era Blumenau. E, naturalmente, esse distanciamento fez com que ali se vivenciasse uma área rural bastante isolada. E tudo se concentrava, além da Vila Itopava, a sede maior era o distrito da Massaranduba, que em 1943 ela vai ser, então, emancipada e surge, então, o distrito da Vila Itopava. Nesse interim, na década de 20, nós vamos ter pessoas que vieram da Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, em busca de uma outra vida. A Alemanha, naquela época, estava vivenciando um período de grande inflação, uma crise econômica muito grande, reflexo dessa guerra, e entre os personagens que vieram para a região do Vale do Itajaí, nós vamos encontrar o Dr. Alfredo Hesse. Esse médico tem uma história muito interessante, porque ele participou da Primeira Guerra Mundial, logo já que foi para os campos de batalha, ele foi aprisionado pelos russos, e ele estava, antes de ir para a guerra, estava estudando medicina, mas não havia concluído o seu curso. E, naturalmente, quando os russos descobrem que ele tem conhecimentos na área da medicina, ele vai ser, então, convocado para cuidar dos soldados feridos. Então, ele já ganha uma bagagem na área da saúde muito grande. Finalizado a guerra, ele, então, volta e vai concluir o seu curso na área de medicina, se forma em Linz, na Áustria, e, naturalmente, ele ali em Linz, ele tem um público, uma clientela muito interessante, mas ele tinha outros objetivos. Ele veio para o Brasil em 1921, dia 8 de dezembro de 1921, ele estava chegando ao Brasil. E aquilo, então, logo que chega, vem a Blumenau, procura oficializar a sua documentação na área da medicina e vai clinicar na região da Vila Itopava. Essa região
como eu já havia falado anteriormente, precisava de um médico. Não havia um hospital ainda. E ele então passa a clinicar na sua própria residência, que era Itopava Rega Baixa, que hoje é o centro da Vila Itopava. E ele tinha assim, uma espécie de um consultório particular. Mas os chamados eram tantos que ele, de madrugada, durante o dia, ele tinha que se deslocar para lugares distantes, nas mais distantes tifas, como ele assim comentava. E, naturalmente, ele sente a necessidade de formar ali algo mais concreto. E veio, então, a ideia de formar ali um hospital. E as pessoas com quem ele convivia, como Feldman, o Max Wolff, outras famílias que ali viviam, que eram representantes da comunidade, por sugestão sua, acatam a ideia de formar uma associação hospitalar para criar, então, um hospital. E nasce, assim, o Hospital Misericórdia. O primeiro médico é o Dr. Alfredo Hesse. Os seus conhecimentos, a maneira dele tratar os doentes era assim tão sensível, tão delicado, tão dedicado também aos enfermos, que ele criou uma clientela muito grande e, ao mesmo tempo, se torna uma pessoa muito querida. E em 1931, o Hospital Santa Isabel, através da irmã Luziane, que estavam trazendo o raio-x para ser implantado em Blumenau, que era algo assim moderno. Havia, na época, muitas doenças, como a tuberculose, então, a necessidade dessa modernidade, que era o raio-x, então, foi adquirido pelo Hospital Santa Isabel e ela convida o Dr. Hesse para ir ser o médico do hospital, participar do Hospital Santa Isabel. Para a comunidade, aquilo foi assim um baque. Um médico querido que, de repente, agora vai dedicar-se para o Hospital Santa Isabel. E ali ele fez realmente uma carreira na área da medicina, ele era um excelente cirurgião também. E ele, então, vai clinicar no Hospital Santa Isabel. Mas, na sua saída, a comunidade, assim, queria agradecer todo aquele conhecimento, atendimento, aquela dedicação de um médico realmente que amava a sua profissão. E eles, então, organizaram uma grande festa, onde houve um grande jantar, e ali vieram da comunidade, daquela região da Vila Itopava, mais de 250 pessoas, somente para esse jantar. Então, foi a forma de agradecer ao Dr. Hesse pela sua benfeitoria. E outra forma que eles encontram para agradecer, para perpetuar a imagem desse médico, da sua atuação na comunidade, é dar o nome à praça de Alfredo Hesse, onde está hoje centrada o distrito da Vila Itopava, a intendência da Vila Itopava. Então, essa é a passagem do Dr. Alfredo Hesse na Vila Itopava, que deixou marcas profundas na comunidade da época. Outro personagem interessante que nós vamos encontrar na Vila Itopava é um jovem que veio em 1921, Max Fritz Rauff. Um jovem que decide vir para o Brasil, vai inicialmente para no Rio de Janeiro, não conhecia uma palavra da língua portuguesa, teve dificuldades, trabalhou como pedreiro, adquiriu um dicionário para poder se comunicar e quando ele consegue ter uns recursos, ele vem para Santa Catarina, mais precisamente para Blumenau, e aqui ele se encontra com o Dr. Paps, que dá para ele o primeiro emprego, e ele então se desperta para a área da saúde também, na área da farmácia. E passa ele então a trabalhar na farmácia Onkel, como farmacêutico, e ali ele aprende
todas as nuances, todas as práticas, conhecimento na área da farmácia, de fazer manipulação. E, na época, ser farmacêutico ou uma pessoa que entendia na área de botica, como se chamava também, era bastante valorizado. E ele, assim que faleceu, o proprietário desta farmácia, ele então adquire essa farmácia e começa a trabalhar como um farmacêutico independente, um prático farmacêutico, porque não tinha essa formação. E também vai fazer a sua história na Vila Itopava, com a sua dedicação, com o seu trabalho como farmacêutico. Ele também, na área da saúde, ele se destaca, mas também na política. Ele foi vereador em 2 gestões, na década dos anos 20, e naturalmente deu uma contribuição muito grande para essa região da Vila Itopava. Então, é uma liderança que deixou a sua marca na história da Vila Itopava. Muito bem. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, né? Antes da chegada do Max Alf e antes da chegada do Alfredo Hess, como os colonos eles cuidavam da saúde naquela época? Porque o que eu ouvi falar agora nos depoimentos, né, do seu Helmut, é que a viagem de carroça da vila até aqui demorava 4 horas. E 90% dos doentes que eram transportados, porque só vai no médico quando está morrendo, não resistia a essa viagem. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse panorama de como eles cuidavam da saúde. Os habitantes da Vila Itopava, eles passavam por muitas dificuldades no momento da saúde. As doenças mais comuns, por se tratar de uma região onde eles estavam vivenciando quase que em meio à floresta, na roça, eram mordeduras de cobras, ou então eram acometidos de doenças tipo malária, ou doenças da verminose, que era muito forte a verminose. E, na época, a verminose dava verdadeiros... As pessoas eram tão fortes, acometidas por essas doenças, que elas morriam devido à anemia. Gerava, assim, todo um contexto de doenças que vinham se acumulando. E, naturalmente, a forma de cura ou era remédios caseiros, chás, e recorrer a Blumenau. Blumenau, nessa época, tinha o Hospital Santa Catarina e o Hospital Santa Isabel, e o Hospital Santo Antônio. Mas a distância dificultava tanto, porque hoje, quando nós pensamos, vamos para a Vila Itopava, está a 25 quilômetros distante do centro, nós não imaginamos as dificuldades para subir a serrinha. Havia todo um outro contorno da via de comunicação. Chovia, era impossível. As pessoas adoeciam, não tinha carro, tinham que vir de carroça, ou então elas tinham que vir de outra forma. De que forma? Bicicleta não dava. Então, era a carroça, nem carro de mola, então elas tinham que vir de carroça e isso era muito difícil. E como já é do conhecimento, muitas vezes as pessoas não chegavam vivas até aqui, porque estavam tão acometidas, o caso era tão grave, se fosse uma apendicite, fosse um ataque cardíaco. Então esses recursos não chegavam até lá. Então, quem fazia, às vezes, eram os práticos, ou os chás caseiros. E, dessa forma, a comunidade sentia. Por isso que o Hospital Misericórdia chegou no momento certo, onde ela vai atender aquela comunidade, que até hoje tem a sua importância muito grande, porque de toda a região, daquela área da Vila Itopava, ela atende.
Inclusive, muitos saem do centro para ser atendido na Vila Itopava, que é um hospital que realmente muito se dedica à população, aos idosos. Havia, na época, muitas doenças também de feridas na perna, principalmente das senhoras. Enfim, era realmente um momento muito difícil em que vivia. Se hoje nós temos dificuldades na área da saúde, imagine há 80, 90 anos atrás. A senhora não conheceu então muito bem o Dr. Strasburger, né? O Dr. Strasburger eu conheço pela sua maneira de querer fazer o registro da região onde ele vivia. Ele era um exímio fotógrafo. Ele filmava os eventos que aconteciam na Vila Itopava. Porque a Vila Itopava, nós temos que pensar o seguinte, ela estava distante do centro da cidade, então, socialmente, religiosa, cultural, eles mesmos se organizavam. Tinha a Sociedade Recreativa Serrinha, que é de 1896. Mais adiante, nós vamos ter a Sociedade de Atiradores Itopava Rega, que é de 1898. Quando nós temos informações da ocupação da Vila Itopava, a partir de 1867, registro mesmo, né? Ali tinha, e ainda existe, um vestígio ainda de poloneses. Então, essa região da Vila Itopava, nós tínhamos poloneses, nós tínhamos os alemães, luso-brasileiro praticamente inexistente, porque era um nicho germânico, como até hoje nós comenta-se isso, e também nós tínhamos algum grupo de italiano onde havia esse deslocamento para ir à região de Timbó, por outros caminhos. Então, havia esse contato. A Vila Itopava é uma região muito, eu diria assim, típica pelas suas características, porque ela evoluiu, mas de uma forma lenta, na sua arquitetura, na maneira de adaptar-se à região. No tempo da Segunda Guerra e da nacionalização, eles também tiveram as perseguições, eles também sofreram. Então, ela estava isolada, mas ao mesmo tempo ela também era vista como uma área de povoamento que merecia ser atendida. Ok. Professora, fale um pouquinho sobre a importância do prédio Enxaimel que deu origem ao Hospital Misericórdia da Vila Itopava. A região da Vila Itopava ela é uma área onde a floresta, na época da ocupação, era muito forte. Havia muita madeira. Na cultura dos imigrantes que ali passaram a viver, eles trouxeram na bagagem cultural essa memória da arquitetura da região onde viviam. Diferentemente daqueles alemães de São Pedro de Alcântara. É uma região onde a arquitetura deles difere da região do Vale Itajaí. E na região da área da Vila Itopava não foi diferente. Essa arquitetura do Enxaimel, ela se dá justamente pela presença da floresta onde havia a madeira, o conhecimento da técnica da olaria e a memória cultural da arquitetura das casas de construção do Enxaimel. E ela também proporciona você ir crescendo de acordo com as necessidades. Então, ela começava pequena e à medida que o tempo vai passando, ela vai
então, dentro das necessidades das famílias, ela vai, então, sendo aumentada. E é uma arquitetura que você encontra nas mais distantes regiões. É aquela forma de moradia onde nós temos um quê de folclore interessante, porque você tem a casa, na frente você vê os jardins, você tem árvores frutíferas e no entorno um pasto, onde tem a vaca, que é a produtora do leite, onde ele tem a sua subsistência e também o cultivo da terra, que lhe proporciona, então, a sua sobrevivência. Então, esse vestígio da Vila Itopava rural, aos poucos ela vai mudando. E hoje nós temos fábricas de conserva, né, artesanal, a Raco, que é a grande mudança que vai acontecer na Vila Itopava, onde nós vamos ter o colono operário. Ele vai para a indústria e nos momentos que ele sai, ele vai ser o colono, ajudar a esposa, ou vice-versa. Então, com isso, hoje a Vila Itopava é um espaço culturalmente evoluído. Temos lá Centro Cultural e a Sociedade de Atiradores. E na época dos anos 20, voltando um pouquinho, que eu estou recordando, nas sociedades de atiradores, eles tinham por hábito fazer apresentações de teatro, apresentações de corais. A comunidade evangélica tinha uma representação muito forte nessa região. E ela está bem dentro desse princípio de igreja, escola, sociedade, casa de comércio, que era bem aquele projeto do Dr. Blumenau, numa área rural e uma área reservada para a área urbana, que é isso que nós temos tão presente nos nossos dias atuais. Esse antigo prédio, ele foi restaurado agora. Parte dele foi restaurada e não está totalmente, o interior não está totalmente concluído. Restaurado. E eles vão transformar no Museu da Saúde. A senhora poderia falar sobre a importância desse Museu da Saúde, de que forma ele vai contribuir para a manutenção da memória, de como se desenvolveu esse trabalho da saúde aqui no Vale? Toda essa história que nós vimos da saúde na região da Vila Itopava, como a saúde em Blumenau, que hoje nós temos 4 grandes hospitais para atender essa demanda de todo o Grande Vale do Itajaí, embora cada cidade tenha o seu, mas o grande ápice é Blumenau. Esse sentimento de preservar essa memória da saúde, da medicina, é de uma importância inestimável para que ela sirva para as futuras gerações e tenha conhecimento do quanto a história da medicina, através desse museu que se pretende fazer, ela possa representar aquela região e também relembrar as pessoas que ajudaram a fazer essa história. Quando se fala em Oswaldo Hess, aliás, desculpe, de Alfredo Heschel, meu Deus, agora errei. Corta. Tem um médico, Alfredo Hess, e tem o Max Alf. É. Então, quando se fala do médico Dr. Alfredo Hess, a nossa juventude de hoje passa na praça que tem o nome dele, quem era? Não é mesmo? Então, Max Ralph, quem são esses personagens? O seu Mansky, que tem uma história riquíssima ali, quem é? Então, através desses museus, ou eu diria de centro de memória, nós podemos
reconhecer aquelas pessoas que ajudaram a construir a Vila Itopava de hoje. Foram pessoas que se doaram, que se doam, como estes que hoje são os continuadores dessa história. E esse espaço de cultura, ele só vai enriquecer e fortalecer a história da região da Vila Itopava. E quem não tem história, não tem memória. Eu acho que é bem isso. A senhora estava falando, me veio uma questão aqui. Professora, é porque a senhora leu bem o que eu mandei e a senhora conseguiu já meio que sintetizar tudo. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar sobre o Hospital Misericórdia, sobre a Vila Itopava, que fosse pertinente a esse documentário que nós estamos fazendo? Eu gostaria de dizer o seguinte: o Hospital Misericórdia, para a Vila Itopava, para Blumenau, mas principalmente para a Vila Itopava, ele é de uma importância enorme. Além de ser uma casa de saúde, ela também tem aquela perspicácia de dar o carinho e a atenção para os idosos. E isso é muito forte naquela região, onde o doente, ao chegar, ele ainda é atendido quando alguém lhe fala na sua língua maior, que seria o alemão. Então, ele se sente acarinhado. E isso é uma grande, eu diria assim, uma grande pérola desse hospital, onde as pessoas podem ser atendidas como se estivessem na sua casa. Ele ali tem todo um atendimento diferenciado. É isso, professora. Eu, então. Muito obrigado. Imagina. Não tenho material bem bacana.